Quando o maluco deu a facada no Bolsonaro, Exato. ligado, por que não se começou, então, a caça aos comunistas no Brasil? Exatamente. E ele tinha vindo Como partido. o Alexandre de Moraes faz a caça aos bolsonaristas. Exato. Mais uma justificativa para ele fazer aquilo que eles têm feito, só que agora com uma nova dose de energia. Seremos perseguidos. Vem nova perseguição por aí, fato, né, Marcelo? Bom, a palavra não é justificativa, a palavra é desculpa. Primeiramente, meu repúdio a todo e qualquer tipo de ato de violência. Mas temos que lembrar que guerras são justas ou injustas, dependendo de quem está de qual lado. Eu não assisto terrorismo no Brasil. Falar em terrorismo no Brasil é uma grande bobagem. Né? 1981, vamos pegar um caso de 1981, quando extremistas ligados ao Exército Brasileiro armaram bombas lá num show de MPB no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e uma das bombas acabou explodindo no colo do Sargento Rosa e o matou imediatamente, né? Ali sim nós estávamos vendo um ato que poderia culminar em terrorismo, porque havia milhares de pessoas naquela área onde era o objetivo do ataque. Então aquela narrativa de 1981 poderia ser um ato terrorista. O que nós vimos ontem, na verdade, foi muito mais um suicídio midiático. Ninguém faz terrorismo com fogos de artifício. Fogos de artifício, se fosse terrorismo, então brigas entre torcidas organizadas é sempre terrorismo. O que a gente viu agora na arena do Atlético, então são todos terroristas, aqueles brigões ali. Esses bardeneiros que querem aparecer dão, na verdade, cancha para que as pessoas ativistas políticas falem mal da direita brasileira, que não tem nada a ver com isso que aconteceu ontem. Terrorismo é excesso de autoridade, que coloca pessoas presas porque usou um batom e tem 2 filhas, enquanto a rainha do tráfico no Rio de Janeiro, e o tráfico de drogas coloca pessoas dentro de pneus e queima. Isso sim é terrorismo. O PCC, o Comando Vermelho, as facções criminosas são terroristas. Agora, dizer que no Brasil nós temos terrorismo, isso é balela. Isso é balela. O que nós vimos ontem é triste e grave. Só para corrigir o cronograma dos fatos ontem, no carro, cheio de fogos de artifício, coloridos, né? Foi ali incendiado para chamar atenção. O sujeito, o tio França, vai até a estátua da Justiça em frente ao tribunal. Um segurança acha estranho, ele atira uma primeira bomba que não explode. Depois ele atira uma segunda bomba e um morteiro já dito pela Polícia Militar do Estado lá de Goiás em relação ao Distrito Federal do GDF. Ou seja, pólvora preta de morteiro, com baixo nível de potência para destruir qualquer coisa. De novo, os seguranças chegam mais próximos, ele deita no chão e coloca uma bomba, um morteiro, atrás da cabeça, acende e explode a cabeça. Essa mulher, na verdade, tinha que verificar o que fala. Porque tem um monte de motorista de táxi aí, hoje nas ruas, quando a gente está falando sobre o assunto, que estavam torcendo por ele. Esse é o Brasil que a gente vive hoje. É o Brasil da polarização. É o Brasil que, na verdade, não aguenta mais esse tipo de irresponsabilidade de algumas autoridades que estavam ali para poder proteger o país. Quantos dias patriotas ficaram na frente do Exército pedindo para o Exército salvá-los? O mesmo Exército que cumpriu a ordem de prender mais de 1.200 pessoas. Terrorismo, na verdade, é você não saber onde você está andando. É andar pelo escuro sem saber quando acaba o chão. Isso é verdade. Até porque, só complementando, o próprio secretário, o diretor-geral da Polícia Federal, né, o André Rodrigues, ele confirmou que a mulher do tio França, ela disse que o alvo do ataque seria o ministro Alexandre, mas o André reforçou que a investigação ainda precisa confirmar a fala postada no vídeo nas redes sociais. Aspas para o André. O áudio da ex-esposa é muito categórico e há outras mensagens de redes sociais, inclusive enviadas ao STF, ameaçando a corte
como um todo, fecho aspas. Está aí a fala do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que quando a coisa pesa para Alexandre de Moraes, ele expõe. Quando é do aeroporto de Roma, ele esconde. Ô, Pavinato, algumas coisas me chamaram a atenção nesse caso, tá? O primeiro ponto é que um dos prints da mensagem é uma mensagem que ele manda para ele mesmo. A mensagem realmente, para mim, é um desajustado. Ele é completamente. Então, assim, por que eu estou colocando essa informação aqui na mesa? Porque a gente sabe que o WhatsApp ele tem aquele recurso que aparece o seu número e aparece entre parênteses lá, você. Ou seja, ele estava falando com ele mesmo. Ele estava mandando mensagens para ele mesmo. Não era, portanto, uma articulação em grupo ou uma articulação com uma outra pessoa. O que parece é que ele estava falando ali com ele mesmo, uma pessoa que não é nem mensagens de terror, não, são mensagens completamente desconexas com a realidade. No mesmo bolo, ele coloca o William Bonner, José Sarney, aí ele fala do Fernando Henrique, tem uma outra mensagem que ele fala, se o Bolsonaro e o Lula amam de verdade o país, então eles têm que deixar o país. Então, assim, a gente vê que são mensagens completamente desconexas, elas estão falando nada com coisa alguma. E ele está falando com ele mesmo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? E só para deixar, só para complementar o que você falou, a ABIN já se manifestou dizendo que não há indício nenhum de participação de qualquer outra pessoa. Exato. Não, ele estava ali sozinho, né? E aí, por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? A PF, como a gente já colocou aqui, ela já levantou essa investigação e o André Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, ele deu uma declaração já defendendo a regulamentação das redes sociais. Então, eles estão pegando esse caso, que é um caso de uma pessoa que estava desequilibrada, de uma pessoa que não tinha nenhum vínculo partidário com o que eles estão chamando de bolsonarismo ou de extrema-direita, porque, mais uma vez, vale lembrar, quando ele se candidatou a vereador pelo PL, nem o Bolsonaro estava no PL ainda, era um outro momento do partido. Então, ele não tem esse vínculo, ele não tem vínculo, inclusive, ideológico, não é isso que os apoiadores do Bolsonaro defendem, não é isso que os liberais, que os conservadores defendem. Se tivesse, Geisiane, quando o maluco deu a facada no Bolsonaro, ligado, por que não se começou, então, a caça aos comunistas no Brasil? Exatamente, e ele tinha vínculo Como partido. o Alexandre de Moraes faz a caça aos bolsonaristas. Exato. Agora, a facada acertou o menino. E uma faca enferrujada, quando entra, é para matar. Exato. Um rojão, não se sabe. Então, uma facada premeditada não gerou a caça ao comunista. Agora, um rojão vai causar mais ainda perseguição ao bolsonarista. E detalhe, repetindo o erro, vamos combater o crime colocando como juiz alguém que não pode ser juiz. É ilegal que ele seja juiz. E vale ressaltar que depois teve todo um caso de investigação em relação à facada e que cumpriu os trâmites da justiça. E o Bolsonaro estava ocupando o executivo naquele momento. Ele era o chefe do executivo e ainda assim toda a investigação cumpriu o que a justiça manda. Não teve nenhuma corrupção no sentido de corromper a função. Não teve nenhuma corrupção no período da investigação da facada. Pelo contrário, teve ali uma onda de rechaço, dizendo que era fakeada e uma série de coisas. Então, assim, esse cara ele não tinha vínculo nenhum. É importante que isso fique muito claro, porque a imprensa não está veiculando dessa forma. A imprensa, inclusive, está veiculando os prints da mensagem, cortando a parte em que mostra que a mensagem é para ele mesmo, dando a entender que existia algum tipo de grupo que estava formulando algum plano, algum ataque. E é importante que se entenda que não é isso que é defendido do lado de cá. Esse cara, sim, esse sim se enquadra no que a gente chama de extremismo, de radicalismo. Mas como a esquerda desgasta tanto essas palavras, quando acontece de fato um caso extremo, quando acontece de fato um caso radical, praticado por uma pessoa que claramente não estava bem mentalmente, a gente acaba se desgastando, né? A gente acaba não reconhecendo o momento. Mas é importante que fique claro, era um cara desequilibrado, mandando mensagem para ele mesmo, não tinha vínculo nenhum com o que a direita persegue, e o que os ministros do STF estão fazendo, junto com a PF, inclusive, na figura aí do André, que deu essa declaração, pegar este caso e tentar cercear ainda mais a liberdade de expressão do brasileiro. Só para fechar essa primeira rodada, olha, estão aí as mensagens, ele manda para ele mesmo, você tá vendo, né? Ali Deixaram aparece a raposa você no galinheiro, chiqueiro. Pode ver que aparece você entre parênteses. Exato, ele está mandando mensagem para ele mesmo. Então, primeiro C, você curte.
que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.